Bom dia. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Obrigada, It Brands, pela oportunidade de poder falar um pouquinho hoje. Estou muito feliz com a oportunidade de poder passar um pouquinho sobre o meu conhecimento. É um assunto que eu realmente sou apaixonada e é um prazer poder passar um pouco desse meu conhecimento aqui para vocês. Bem, como vocês conseguem ver, né, o assunto hoje é sobre longevidade. E eu vou começar com uma perguntinha básica aqui. Quem aqui quer viver 100 anos? Depende. Então, quem aqui quer viver 100 anos, mas com disposição, autonomia, capacidade de fazer tudo que quer na idade mais avançada, lembrar de tudo, poder se interagir com familiares, amigos. Então, é isso que é a diferença da gente viver mais e a diferença da gente viver mais e melhor. Claudio Franceschi é um pesquisador, é um cientista muito renomado aí no campo da saúde e da longevidade. E uma das suas pesquisas sobre centenários, ele pesquisa muitos centenários e na Itália, ele fez uma pesquisa com esses centenários e ele percebeu que eles tinham uma inflamação crônica de baixo grau e alguns eram doentes. Mas eles também possuíam algo extraordinário, algo diferente. Eles tinham equilíbrio imunológico, eles tinham uma capacidade de adaptação e eles tinham resiliência. Eles não eram perfeitos, mas eles eram adaptáveis. Bem, e isso se correlacionou também com o meu projeto de pesquisa no meu mestrado. Estávamos coletando amostras biológicas de uma centenária, a Ana, de 101 anos. E aí eu virei para a Ana e falei, Ana, aquela famosa pergunta, né? Qual o segredo? Aí a Ana me disse, paciência. Eu olhei para ela rir e falei assim, realmente, precisa ter muita paciência para chegar aos 101 anos. Mas ela ainda complementou, ela disse assim, eu quero acordar todos os dias para ir dançar. E isso me mostrou mais uma vez, né, esses estudos com centenários, o quanto eles têm propósitos de vida. E a Ana provavelmente tinha outros propósitos de vida, mas naquele dia ela me contou que ela queria continuar acordando todos os dias para ir dançar. E aí, puxando isso, né, para a questão da população brasileira, a gente sabe que o Brasil tem um dos envelhecimentos mais acelerados do mundo. Só que o problema é que, enquanto aumenta essa expectativa de vida, o aumento da expectativa de vida com saúde não acompanha. Então, as pessoas, elas acabam vivendo mais, só que elas acabam vivendo de baixa qualidade de vida. E hoje a ciência mostra que 15 anos da vida podem ser vividos com dependência, baixa qualidade de vida. E hoje a gente sabe o quanto o nosso estilo de vida tem o poder, o potencial de interferir nisso. E aí vocês imaginam, né? Porque segundo o IBGE, a projeção para 2050 é de que em torno de 30% da população será idosa. E aí imagina o impacto que isso pode ter, não apenas para a saúde pública, mas para a economia e também para a nossa própria qualidade de vida, né, da gente se interagir, da gente poder viajar, dançar, fazer coisas que a gente gostaria de fazer e o custo, né, também pessoal. E a projeção para 2070 é de quase 40%. É muita coisa. Então a gente precisa fazer o hoje para que a gente é uma função nossa também cuidar da gente, não esperar que os outros cuidem da gente, né? Bom, diante disso, né, o que fazer então? Se você for para o médico e perguntar para ele assim, doutor, como eu faço para viver mais e melhor? O que ele te responderia, por exemplo? Alimentação. Exercício físico.
Paciência. Legal. Por exemplo, para você, se você fosse no médico, o que que ele... Doutor, o que que eu faço para viver mais e melhor? O que que ele responderia, você acha? Às vezes suplementar. A parte suplementar, eles falam bastante exercício, mas uma coisa que eu colocaria seria a parte espiritual também, além da saúde mental. Eu só não estou escutando tanto, deixa eu ver, peraí. Vamos lá, mais fácil isso, fala aí. Então, exercício físico sempre, em todos, né? Exercício Legal. físico, alguns falam, né? E suplemento ou remédio, que eles dão mais, o médico, remédio sempre. Remédio sempre. É. Tá. Então veja só, eu acho que eu vou tirar, né? Então isso, né, rapidinho aqui, a gente viu que são vários fatores associados, né? Não é um fator só que influencia o quanto a gente vai viver e o como a gente vai viver. Bom, e aí, pensando nisso, né, aí que entra essa questão, né, do nosso potencial de poder interferir na qualidade do nosso envelhecimento. Porque, por exemplo, hoje, a ciência, se a gente for parar para pensar o porquê envelhecemos, né, a longevidade, para vocês terem uma ideia, a longevidade, ela vem com uma média de 20% da genética. Então, por exemplo, a gente pode herdar um gene da longevidade, o que é muito bom, né? Isso já é uma proteção, isso já é uma sorte, mas ao mesmo tempo a gente pode herdar genes para doenças. E hoje a gente sabe dessa capacidade que o nosso estilo de vida, que o nosso ambiente tem de influenciar a expressão desses genes. E o que que é isso? Imagina mesmo o nosso estilo de vida, o nosso gene, a nossa genética, imagina que aquilo é um material de instrução. Dependendo do nosso estilo de vida, tem a capacidade de mostrar o que está escrito ali naquela expressão. Então, por mais que a gente herde um gene da longevidade ou um gene de uma doença, por exemplo, o nosso estilo de vida, ele é dominante, ele tem o poder de influenciar se aquela doença vai existir ou se aquela doença também vai progredir. Então, imagina só, se eu tenho um gene de uma doença, mas eu tenho um gene da longevidade, os meus hábitos no dia a dia, ele tem a capacidade de influenciar essa vulnerabilidade. Exato, é uma outra forma de entender, porque às vezes fica um pouco confuso, né, saber expressão de genes, epigenética, né, são uns termos um pouco mais técnicos, que no dia a dia, né, para a gente entender isso, fica um pouco distante. Então isso é maravilhoso, né, pensar nas sementinhas, a semente ela está ali e ela não brota, ou então se você rega, do lado positivo ou negativo, isso pode influenciar. Perfeito. E aí, a ciência, ela explica hoje como e por que envelhecemos. E ela explica isso através, hoje a gente já tem 14 hallmarks of aging, que são 14 marcas do envelhecimento, para explicar o porquê e como envelhecemos. E aí, se a gente for pensar nisso, então, na ciência da longevidade hoje, ela é muito diferente da medicina tradicional. Porque a medicina tradicional, ela espera as doenças surgirem para agir. Ela não é preventiva, ela não é proativa. Ela não mexe na causa, na raiz. Ela quer tratar sintomas. Só que quando a gente vai estudar o processo de envelhecimento, a gente sabe que acontecem mudanças ao longo do processo. Não é um momento fixo. É algo que a gente vai vivendo ao longo das nossas vidas. E hoje, se a gente for pensar no porquê envelhecemos, né, a ciência explicando essas marcas, a gente sabe que a gente tem a capacidade de influenciar esse processo.
E é isso que a ciência da longevidade mostra. A nossa capacidade de alterar a qualidade do nosso envelhecimento, tanto a longevidade quanto a qualidade. E aí, pensando nisso, vocês que estão aqui, eu queria aproveitar para fazer um teste muito simples. Ele é bem rápido. Eu gostaria que vocês levantassem, eu vou explicar como que funciona. E aí é o seguinte, tem uma perna de vocês que é a perna mais frágil, né? E aí vocês vão fazer o seguinte, eu vou só mostrar aqui. Vocês vão pegar a perna mais frágil e vão deixar ela apoiada. E vão pegar outra perna e vão fazer isso aqui. Só que não é posição de índio. Ó, posição de índio, posição de yoga. É posição assim mesmo, isso. Não pode apoiar em nenhum lugar. Agora vocês vão fechar os olhos. E eu vou contar 30 segundos de olhos fechados. Já vai começar, tem que fechar o olho. É isso. Não pode apoiar, perfeito. Tomar uma água enquanto isso. Ainda falta um... Tem que... Já foi? Tá vendo? Isso são só 30 segundos. Não consegue? Aquela ele tá pleno, ó. Você faz yoga? Não? Porque eu tô pensando assim. Bem, é o seguinte, podem sentar, por favor. Esse exercício é um exercício simples. Ele é um exercício neuromuscular que prevê o risco de queda na idade avançada. Ele é maravilhoso porque a gente sabe que os idosos, né, eles têm muito risco de queda. E o idoso, ele pode estar bem. Só que, se ele cai, isso pode prejudicar muito a qualidade de vida, a independência dele. Então, o que vocês acabaram de sentir é a idade biológica funcional de vocês em ação. E é um exercício simples de fazer, né? E... quem aqui já escutou falar de idade biológica? Já? Já? Perfeito. A idade cronológica, ela é fixa, né? Ela é o nosso calendário e a gente não muda. A gente vem naquele ano e é isso. Só que a idade biológica, ela é um estado. E ela reflete a saúde do nosso corpo, a saúde das nossas células, como está a nossa função. E essa a gente muda. Então, hoje a ciência mostra que existe uma diferença de 15 anos, até 20 anos, da diferença da nossa idade cronológica para a nossa idade biológica. Então, imagina, vamos supor, 50 anos, a pessoa biologicamente falando, ela pode ter 30 ou então 70. E aí vem uma coisa que também é muito legal. Existe o ritmo do envelhecimento. O ritmo do envelhecimento, ele mede a velocidade com a qual a gente envelhece. Então, por exemplo, a gente pode envelhecer mais rápido ou mais devagar. E se a gente envelhece mais rápido, a gente pode estar encurtando a nossa longevidade e prejudicando a nossa qualidade de vida. Assim como o oposto também é verdadeiro. Então, a gente pode, pelos nossos hábitos, a gente pode desacelerar o processo. Porque, por enquanto, o envelhecimento ele é inevitável. A gente não interrompe, a gente não combate o envelhecimento. Imagina quando vocês recebem uma mensagem, uma mensagem de voz no WhatsApp de vocês, aí vocês colocam lá, né, 1.52, acelerando. Cada um aqui pode influenciar esse ritmo a cada dia. Eu, por exemplo, não quero ter um envelhecimento normal, que também a gente pode ter, 1.0. Eu quero reduzir a velocidade para que eu aumente a minha chance de viver mais e de viver com qualidade. Aí vocês imaginam se a gente ainda junta isso para quem tem predisposição genética para a longevidade.
Mas quem não tem essa predisposição tem o poder, o potencial de interferir nisso, porque o nosso estilo de vida, o nosso meio ambiente, ele é dominante. Então não é para a gente justificar, né? A minha avó, a minha mãe, os meus irmãos. E aí quando a gente vai pensar nas métricas, né? Então como medir? Poxa, eu quero saber a minha idade biológica, eu quero saber o meu ritmo. Esse teste simples que eu fiz é um teste que não precisa ser feito todos os dias, né? Claro. Mas de tempos em tempos, é importante vocês fazerem isso, porque quem não conseguiu ficar os 30 segundos, pensa nos exercícios que podem ser trabalhados para isso. Porque a gente vai perdendo essa capacidade do equilíbrio, da força. E aí a gente tem outras métricas, a gente tem a nossa disposição no dia a dia, a nossa energia, a nossa memória, a nossa capacidade de se recuperar de uma gripe, se demora muito tempo para recuperar de uma gripe. Se você sobe uma escada e está muito ofegante. Só que a gente também tem métricas que são mais caras. Então, por exemplo, metilação de DNA, ela é bem falada e muito estudado lá fora. Aqui no Brasil a gente não tem uns estudos muito robustos e a gente sabe que os nossos órgãos envelhecem em velocidades diferentes. Então, a gente pode ter um fígado envelhecendo mais rápido que um pâncreas. E aí, os exames de sangue, eles também são parâmetros. Só que o exame de sangue é maravilhoso, né? Porque a gente também consegue identificar risco cardiovascular, saúde metabólica. A gente pode ver a função de um fígado. Isso também é importantíssimo. Mas ele não dita saúde por completo. Porque a gente pode pegar um exame de sangue e estar dentro de uma faixa de normalidade, mas a gente não está bem. O paciente ele fala, mas eu não estou bem. Ou a pessoa se considera saudável porque está dentro daquela faixa. E para chegar a ter uma doença, o processo o seu corpo já passou por muita coisa para chegar na doença. Então a nova ciência da longevidade, ela é proativa, ela é preventiva, ela mexe nas causas, ela não fica tampando o sol com a peneira, ela quer interferir no processo de envelhecimento. E isso é maravilhoso, porque a gente tem essa capacidade. Os estudos, eles mostram isso. Só que aquela coisa, né? As pessoas esperam a pílula mágica, né? Doido para tomar aquela pílula da juventude. Infelizmente, né, existem esses medicamentos que as pessoas acabam usando como amuleto, acabam usando como um apoio, ao invés de pegar o estilo de vida, que é o dominante disso, e intervir nisso. Só que é o seguinte, existem 6 pilares que o nosso corpo entende como juventude. E esses 6 pilares envolvem sono, alimentação, nutrição, exercício físico, gestão do estresse, conexão social. Covid mostrou, né? O quanto o isolamento, pessoas que são sozinhas. E o que eu comecei falando, propósito de vida, espiritualidade, crenças, que está tudo no mesmo grupo. A Ana, maravilhosa, centenária, ela falou da paciência, mas depois, logo em seguida, ela virou e falou assim, eu quero continuar dançando, acordar todos os dias de manhã para dançar. E 101 anos dançando. Aí você vê, né, esse equilíbrio aí. E aí, trazendo a parte pilar nutrição, porque eu sou nutricionista, então, puxando para a parte nutricional, que é a minha área de formação, a nutrição, ela também tem pilares. E eu gosto de falar de 3 pilares para a nutrição. O que você come, quanto você come e quando você come. Esses 3 pilares já mexem muita coisa. Só que existe uma diferença de uma nutrição
que muita gente fica na nutrição caixinha de contagem de calorias. Então as pessoas, elas não focam na qualidade, elas só querem que pode emagrecer a qualquer custo, a qualquer preço. Só que hoje a gente sabe do poder da nutrição para interferir dentro das nossas células. Naquelas causas que eu falei para vocês, elas acontecem a nível celular, molecular, sistêmico. E isso reflete na nossa disposição, na nossa energia, na nossa memória, no nosso equilíbrio e um monte de coisa. Então, a nutrição celular, ela vem como suporte, como apoio para fornecer os nutrientes certos para ela fazer o que ela tem de melhor, para recriar aquele ambiente. Porque a gente vive hoje num ambiente que adoece. Lembra do estilo de vida, do meio ambiente? A gente vive num país moderno, industrializado, e tem excesso de açúcar, excesso de produtos industrializados, excesso de comida. As pessoas acabam comendo demais, é muita oferta. Poluição, né? Tem baixa atividade física, o sedentarismo, o estresse mesmo do dia a dia, o emocional, o estresse de trabalho. Então, isso tudo interfere em todos aqueles hallmarks, em todas aquelas causas, o eu mereço. Porque é isso também, né? Você trouxe um ponto até que me fez lembrar que as pessoas vivem no extremo. Ou elas estão, e que eu atendo isso muito, né? Elas chegam assim, Fernanda, dieta, eu preciso focar. Aí é o 880, ou tá focada no 100%, ou tá no outro excesso. E isso para o corpo não é bom. Ele quer o caminho do meio. A gente pode tudo, mas é saber dizer sim, saber dizer não. E aí ele nem gosta de perfeição. Tanto que o estresse leve, o exercício mostra isso, né? O estresse leve, ele ativa essa adaptabilidade, essa resistência, fortalece. Não é morno, é tudo dinâmico, é um equilíbrio dinâmico. E a gente sabe que a nutrição tem o poder de interferir nisso. Então, por exemplo, vou entrar só em 2 detalhes aqui. Pensa na célula como uma casinha. Primeiro que ela precisa estar organizada para ela funcionar legal. Então, você imagina você na sua casa, naquele meio de confusão, você não consegue, junta lixo. Então, quando eu falei do envelhecimento, ele envolve um acúmulo de danos e uma perda progressiva e gradual da função. Então, veja só, olha essa frase, o poder que ela tem. É um acúmulo de dano e uma perda progressiva e gradual. Ou seja, é um processo. E se a gente consegue interferir o quanto antes, se pudesse, na barriga das nossas mães, seria o melhor cenário. Porque a gente consegue modular, controlar, influenciar todo esse processo de envelhecimento para que a gente reduza o ritmo dele. Se eu reduzo o ritmo dele, eu estou reduzindo a minha idade biológica. E aí, puxando para essa parte do lixo, do acúmulo de danos que eu falei, que é uma das coisas que define o envelhecimento, as nossas células, elas acumulam lixo. E se não limpar, ela não funciona bem. E aí existem processos que fazem essa quebra, essa reciclagem, essa reutilização. E o nosso corpo precisa de pausa. A gente está o tempo inteiro comendo. A gente precisa dar uma pausa para que ele faça isso. Esse é um nome técnico que chama autofagia. A autofagia, o autocomer. Bem, pensando nisso, quando a gente vai falar de doenças crônicas, que muita gente tem medo da doença de Alzheimer, por exemplo, né? A disfunção mitocondrial, que é uma das marcas, uma das causas do envelhecimento, ela envolve uma perda na função das nossas mitocôndrias, que é uma organela que fica dentro da célula. As mitocôndrias, elas produzem uma média de 90% da nossa energia. Mas não é uma energia só para a gente estar fazendo atividade física. É uma energia para a gente viver. Aquelas pessoas que chegam na idade mais avançada com baixa qualidade de vida, elas produzem energia para sobreviver e não para viver. Porque o nosso corpo, na hora que a gente vai dar instrução para ele, quem fornece essa energia é essa organela. E ela pode sofrer danos ao longo do processo de envelhecimento que faz com que ela perca a função dela. E se ela perde a função dela, ela pode promover mais dano naquela célula. E a gente sabe que a nossa alimentação tem a capacidade, o poder de influenciar na sua funcionalidade, na sua preservação.
E aí a disfunção mitocondrial é uma das causas do Alzheimer. E o que ela oferece? Os antioxidantes, as vitaminas e minerais, os polifenóis, a curcumina, o resveratrol, um abacate maravilhoso, uma quinoa. E aí a gente pensa, não, eu não vou ingerir porque é calórico? Se a gente pega o primeiro ponto, qualidade, e depois ajusta a quantidade, a gente interfere na caloria. Mas é qualidade e o horário. Porque também o nosso ritmo hoje, de horário de comer, de trabalhar, ele desregula. E aí, eu não sei meu tempo, mas assim, eu acho que ainda dá tempo de falar mais um pouquinho. Só para contar uma coisa bem legal, assim, que eu acho que vocês já devem ter escutado de inflamação, falar sobre inflamação, né? Eu comecei a palestra falando sobre a inflamação crônica de baixo grau, né? E aí tem um estudo muito bom, super recente, que ele mostrou o seguinte. O perfil inflamatório, o eixo inflamatório do nosso corpo, na cidade moderna, na sociedade moderna, porque eles fizeram um estudo comparativo, eles pegaram a região industrializada da Itália e da Singapura e compararam com a população indígena da Amazônia boliviana e da Malásia. Então, olha os dois estilos totalmente diferentes. E aí eles perceberam o seguinte, que o eixo inflamatório, que é o perfil de inflamação e a intensidade da população moderna, ele estava associado àquele eixo que induzia doenças crônicas e baixa qualidade do envelhecimento e fragilidades. E aí, quando eles compararam com a população indígena, esse eixo inflamatório não era o mesmo. Era outro tipo de inflamação. Existia uma inflamação. Só que essa inflamação, ela pode ser benéfica dependendo do tipo e da intensidade. Por quê? Porque ela promove adaptabilidade, ela promove resiliência. E essa população indígena, o perfil inflamatório deles é num ambiente de contaminação. Não quer dizer que eles vão viver muito. Até porque eles fizeram coleta também em idosos acima de 90 anos. Mas o ponto é, se a gente tem a nossa sociedade moderna para oferecer saneamento básico, higiene, né? Claro que não é para todo mundo, infelizmente, mas a medicina, né? Essas coisas que ajudam a gente a viver mais, mas ao mesmo tempo a gente tem um ambiente que causa muita doença. E isso é incrível, porque a gente vê que a gente pode intervir, porque eles são muito mais saudáveis do que a população moderna. Então, esses estudos, a ciência, ela não para. Por quê? Porque, gente, o negócio é sério. Imagina 2050, quase 30% da população idosa. E é da nossa responsabilidade fazer isso também. Não é tipo, o médico ele vai te ajudar, mas é a gente. E a gente tem o poder de interferir nisso. E aí, para finalizar, eu queria deixar uma pergunta tão interessante que eu gosto muito. Porque na ciência é assim, a gente gosta do desconhecido. Por isso que a gente não para. A gente quer descobrir. E a gente realmente está insano, querendo fazer com que a gente viva mais e melhor. A pergunta é a seguinte, por que os bebês não nascem velhos? Porque muitas mudanças vão acontecendo ao longo das nossas vidas que influencia a nossa capacidade física, cognitiva, e a gente precisa preservar as nossas funções e reduzir o acúmulo de danos. E uma coisa que eu aprendi estudando longevidade é que não começa aos 60. O quanto antes. Eu queria já ter descoberto isso antes. Mas eu já faço hoje, a cada escolha, a cada decisão que eu tomo, da minha alimentação, do meu estilo de vida, do meu sono. Eu tenho as minhas métricas minhas porque eu sei o meu corpo. Eu conheço mais do que um médico. É isso. Obrigada.